Portal Os Geeks. Tava lá, agora eu vim Tá pra cá. rodando. Ah, vamos lá. Maurício, jornalista aqui do Portal Os Geeks, estamos com Vladimir Prista e Mariana Ximenes para falar do Um Homem Só. Prazer ter vocês aqui no canal, obrigado. Obrigada a você também pela oportunidade de a gente poder falar do filme. Bom, queria que você falasse um pouco, vou fazer uma pergunta um para outro, que a Mariana Ximenes falasse um pouco da sua personagem, como foi fazer um filme de ficção científica quando você recebeu esse roteiro, e se você acha que foi um filme, um dos mais marcantes na sua carreira. Na verdade, a história surgiu de um encontro com as minhas amigas, que é a Cláudia Juvan, que é roteirista e diretora do filme, e a Maria, que é produtora. A gente estava levando um papo, regado a cerveja em casa, totalmente relax, e a gente tinha vontade de produzir cinema, de realizar um projeto juntas, e eu gostaria de um personagem diferente que me instigasse. E Cláudia me falou desse argumento, eu falei, escreva. E 4 anos se passaram, depois mais 2 até a gente conseguir realizar e conseguir agregar toda a equipe e o elenco dos nossos sonhos, por exemplo, com o Vlad. Como é que foi, Vladimir, fazer essa questão dos dois personagens, né? Dois ali que têm personalidades bem diferentes, né? Eu acho que isso ficou bem marcante assim no filme. Esse foi um desafio para você mesmo? Foi. O desafio de, primeiro, não cair na tentação de compor muito diferente um do outro, porque é claro que isso enche os olhos também do público, né? Você conseguir distinguir muito eles. Sei lá, agora me veio à cabeça o Edward Norton fazendo As Duas Faces de um Crime. Ele faz um cara, né, que depois você descobre que ele é o mesmo, mas que ele tem uma mudança de comportamento. E aí ele faz um que é muito tímido, o outro... Aquilo é ótimo, o público fala, meu Deus! Só que o meu personagem é o contrário disso. Ele na verdade, ele é a mesma pessoa, é um duplo, que é como se tivesse uma xerox desse, e a partir do momento que ele começa a viver a vida, que ele não pode viver do outro, mas carrega todas as informações do outro, aí ele começa a se modificar. Então eu segurei a tentação de fazer eles muito distintos, mas também me preocupei em fazer com que eles não fossem a mesma pessoa, porque se cada um cruzou, virou uma esquina diferente, cada um é um. A partir daí não tem jeito. Então, eu me preocupei um pouco com isso. Tem uma questão técnica também, que é o fato de que, eventualmente, eu contracenava comigo mesmo, então tem que contar com dublê, com efeito especial, que é uma parte também difícil de dominar. Mas foi um desafio muito gostoso também de fazer, de saber que eu estava fazendo ali um duplo. Me recorreu também, me veio à cabeça a lembrança de Wagner Moura fazendo O Homem do Futuro. Enfim, algumas referências. Eu falei, poxa, tem uma coisa legal aí de você contar, desse encontro que você tem consigo mesmo, mas, enfim, dos personagens que são mesmo. Eu acho rico, acho que isso abre um espectro lúdico na imaginação, no entendimento do espectador, que eu acho rico, acho valioso. Cheio de informações, cheio de metáforas. Você pergunta do personagem. Você acha que é um dos mais marcantes na sua carreira? Você tem vários personagens marcantes, né? Em novela, em filmes também. Você acha que foi um dos mais, assim? Sim, com certeza. Até porque eu ia falar dela, né? Assim, a Josi, ela tem muitas camadas, né? E características, assim. Ela é uma pimentinha, né? Super espivitada, mas é brutinha, é mal-humorada. E é um personagem muito solitário, assim. Perdeu a mãe e vive naquele mundo dela, muito único, muito particular. Tem poucos amigos, tem um trabalho braçal e com cuidado, com contato com a morte, né? Porque ela abre cova para poder enterrar os bichinhos de estimação das pessoas. E de repente ela encontra um amor e tudo muda. Então ela é um personagem que evolui, que se transforma pelo amor. E depois você descobre o tanto que ela é sensível, né? Bom, me permita, desculpa, só porque você perguntou para a Mari sobre o quão marcante é para a carreira dela, também acho que é importante falar que esse filme tem um diferencial em relação a todos os outros que ela fez, que ela é produtora do filme também, né? Acho que isso é legal falar assim, ela é envolvida mesmo com a história e isso marca certamente a carreira dela também, né? Completamente, porque eu participei de todo o processo, né? De realização do projeto, né, do filme. E então essa vontade de trabalhar com algumas pessoas, uma facilidade de agregar, conseguir agregar, né, elenco e equipe, né, do que a gente queria, e participar mesmo de todos os obstáculos, das dores e das delícias de realizar um filme, né. Então realmente esse filme é meu xodó.
Eu Bom. falo que ele... E aí tem um personagem que me trouxe tantas alegrias antes, durante e depois. Portal Os Geeks aqui com a Cláudia Jovim. Ela é diretora do filme Um Homem Só. Prazer ter você aqui no canal, viu? Prazer. Bom, queria que você falasse um pouco como que surgiu essa ideia de fazer um filme envolvendo ficção científica aqui no Brasil, né? Já que não é uma coisa tão tradicional aqui no país. Uhum. Eu sempre fui muito apaixonada por ficção científica, assim, sempre li muito quadrinho e consumi muita ficção científica em filme também, assim. Eu acho que o meu grande filme de infância é O Guerra nas Estrelas, sou apaixonada pelo Alien, tipo... E aí, quando eu fui estudar cinema, eu ficava me perguntando, eu falava assim, cara, será que eu nunca vou fazer uma ficção científica? Porque no Brasil não tem, né? E aí eu aproveitei, né, assim, na verdade, a minha experiência como roteirista já e tal, pra pensar uma história que fosse ficção científica, mas que fosse adequada à nossa realidade, né? Assim, que tivesse uma cara brasileira, né? Então eu fiz essa clínica clandestina, fiz esse cara fugindo pro Brasil, esse gringo se escondendo aqui, e aí eu acho que aproximou da nossa realidade, eu acho que fica mais crível isso, né? A gente consegue se identificar mais com essa história, né? Legal, o filme ele já foi premiado em Gramado, né? Sim. Como que foi pra você já logo lá em Gramado apresentando o filme e já susto. ser premiado, né? Imagina. Um susto. A gente chegou, foi meu primeiro festival com filme, um festival enorme, eu brincava, eu falava que Gramado, quando eu tava na faculdade de cinema, era tipo o sonho de todo mundo, era tipo concorrer em Gramado. Aí eu já no meu primeiro longa, eu fui pra Gramado e a gente ganhou os 3 prêmios, assim, e foi muito engraçado, que a gente tomou um susto mesmo, assim, eu tava na plateia, e aí quando falaram, acho que o primeiro que falaram foi o Otávio. Cara, a gente parecia, e as amigas juntas, né, eu, Mariana, Maria, a gente gritava, que nem as adolescentes, assim, tipo, Otávio, depois, Mariana, Adria. Foi muito legal, assim, foi muito emocionante, assim, voltei com a mala pesada, ainda falei no aeroporto, eu falei, eu tô com excesso de peso, mas não são sapatos, são quiquitos. Legal, parabéns, né? Obrigada. Pelos prêmios. Essa questão da margem de interpretação, que você falou um pouco do Sim. seu filme ter isso, É. foi intencional mesmo, né, Sim. isso, né? Sim, eu acho que, né, quando fala, o filme do grande público, o filme de festival e tal, assim, eu acho que, atualmente eu trabalho com o Jorge Furtado, eu escrevo o Mr. Brau. E o Jorge sempre foi meu ídolo, assim, porque o Jorge, ele sempre fez histórias que tinham várias camadas, né, assim, ele podia ser um filme que o grande público assistisse, passasse na TV aberta e todo mundo ia entender, ia gostar e se divertir, mas se você parasse ali, visse, tinha ali uma crítica social, assim, e eu queria, na verdade, fazer isso. Eu acho que o legal não é você fazer um filme que atinja esse tipo de público ou aquele. Eu queria, na verdade, descobrir qual é o meu público, na verdade. É o meu primeiro filme. Então, eu queria fazer um filme que tivesse maior alcance, né? Que tivesse profundidade, mas tivesse uma história divertida, que as pessoas que valesse o ingresso delas, entendeu? Fossem ao cinema e se divertissem e falassem, não, tô bem, valeu, entendeu? Ter vindo aqui. Por ser seu primeiro filme, eu imagino que teve grandes desafios, assim. Um dos maiores foi a questão de fazer a cópia ali, os 2 atores contracenarem ali. Muito difícil, muito complexo, leva muito tempo, eu acho que atrapalha muito a concentração do ator, né, assim, ainda mais, coitado do Vladimir fazendo 2 personagens, então tira a roupa de um, põe no outro, sei que tem que trocar tudo, toda hora, assim, e o diretor, ele tem que ficar do lado do ator, sempre ajudando ele a fazer o desenho, a lembrar onde estava, como é que era, não sei o que, para as coisas casarem, né, assim. Então era muito puxado, muito cansativo fazer. A gente tem algumas sequências de duplo, né, assim, e eu lembro, foram as sequências que mais deram trabalho, assim. Agora não, Portal Geek eu vou ter que falar, nem se ele me perguntar. É isso que eu vou falar perguntar. O seguinte, o dia que eu cheguei na clínica de cópias, o cenário estava montado e que eu vi a máquina de cópias a primeira vez, eu fiquei numa excitação infantil, porque foi o dia que eu realizei que eu estava fazendo uma ficção científica. Eu tirei milhões de fotos dentro da máquina, eu fiquei mexendo em todos os botõezinhos, em tudo. Foi assim a maior felicidade da minha vida. Eu falei, cara, eu tô fazendo uma ficção científica. Foi o dia que eu realizei que eu tava fazendo a ficção científica. Pra gente também, né? Meus olhinhos estavam brilhando ali na hora que tava passando isso no filme, né? Não tem jeito, né? Pois tava falando eu tava aqui com me a Cláudia, né? Tava falando com ela nos bastidores, né? Ela falando pra mim que é muito nerd, né? Então... Sim,
Não, é muito legal, é isso, você consegue fazer. E aí, tem quem gosta também e reconhece isso quando vê, né? Legal. Olha e fala, caraca, que maneiro, isso parece não sei o quê, e lembra das referências. Isso é muito legal. E a gente sempre falava que para ser mais cara de filme brasileiro e tal, a gente ia fazer uma ficção científica com uma roupagem soviética. Legal. Bacana. Bom, pra terminar, Cláudia, eu agradeço, né, você, e queria que você obrigada a mandasse um você. abraço pro pessoal do Portal Os Geeks, convidando eles pra verem o filme. Oi, pessoal. Assistam o nosso filme, vocês vão gostar. Eu sou nerd, fiz para os nerds. Vejam o nosso filme, que é muito divertido. Tem ficção científica, tem romance, tem comédia, tem ação, tem um pouco de tudo. Um beijo. Então, pessoal do Portal Os Geeks, um convite para vocês a partir do dia 29 de setembro nos cinemas, Um Homem Só. Uma comédia romântica de ficção científica. E que tem muitas pitadas de humor. E que você vai ver Mariana, Vlad, Ingrid Guimarães, Otávio Miller, Natália Lage, Luísa Mariani, Milian Cortais, um elenco assim primoroso, fazendo personagens muito interessantes e muito diferentes, né? Exato. E não esqueçam, é importante que vá, de preferência, na primeira semana do filme, assim que ele estrear, estiver em cartaz, porque Sabe isso por quê? faz com que o filme Tem uma sobrevida passe mais maior. tempo. E dê oportunidade de outras pessoas verem, como a vovó, o tio, o filho, a irmã. Indica. Indique. E se vocês gostaram do filme, ou pelo menos gostaram do que possa ser o filme, vá lá no cinema, corre pro cinema, não espera muito não, Divirtam-se. divirta-se. Obrigado.